Estamos de volta com Rotary Comunidade. Apoio Velocity, especializada em velocímetros, tacógrafos, taxímetros, instrumentos automotivos e rastreamento. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade e hoje tratando de um assunto bastante importante, principalmente para aqueles indivíduos que têm outras afetações sistêmicas, tais como diabetes, a hipertensão, e vocês vão poder fazer um paralelo entre a questão dessas doenças com o que acomete a retina, que é considerada uma região do fundo do olho, que é responsabilizada pela formação da imagem que nós formamos das coisas que nós enxergamos. Estamos aqui então diante do Dr. Ricardo Bernardes. Dr. Ricardo, primeiro os nossos agradecimentos pela sua pronta participação no nosso programa e já disparamos para a gente ganhar bastante tempo, porque o assunto é bastante interessante. O que é uma retinopatia? E gostaríamos que o senhor falasse outras considerações mais a respeito dessa patologia que acomete tanto o ser humano, né, e que hoje é, por sinal, um problema de saúde pública. Fique à vontade. Pois não, eu que agradeço. E eu acredito que o principal, primeiro, como você disse, é situar o que é a retina para o olho. Eu diria que a retina seria uma região, é a região mais nobre do nosso globo ocular, é a região realmente do fundo do olho, é a região aonde forma-se toda a nossa visão. A retina, existem algumas patologias que nós temos que avaliar como principais e que todos os telespectadores já devem ter escutado ou pelo menos ter tido alguém na família ou conhecido com esse problema. O descolamento de retina é uma delas. Que é comum a gente ouvir dizer as pessoas falarem sobre descolamento de retina, né? Sim, o descolamento de retina é uma afecção muito grave, onde o tratamento ele é cirúrgico e muitas vezes você tem uma perda visual, muitas vezes irreversível, se não tratado de maneira rápida e adequada. Então, o tratamento em si do descolamento de retina é cirúrgico. Outras retinopatias que nós chamamos, que é muito comum, é a retinopatia diabética, aonde o diabetes, todo mundo já ouviu, diabetes cega. Cega por quê? Porque lesiona a retina. Todas as outras regiões dos nossos olhos podem ser substituídas, a retina não. Então, a retinopatia diabética, a partir de um certo estágio, ela causa uma perda visual progressiva e muitas vezes definitiva. Sim. O tratamento da retinopatia diabética passa pelo controle do diabetes, controle clínico, preliminarmente, importantíssimo e como principal, e existem inúmeros outros tratamentos oculares, como laser, terapias com medicações que tiram a inflamação do olho e melhoram a visão e, em último caso, cirurgia também. Existe a cirurgia porque a retinopatia diabética também leva ao descolamento de retina. Sim. Outra consequência máxima, então. O máximo, e é nesse momento que acontece a perda visual. Entendi. Irreversível. Então, o descolamento de retina pelo diabetes. Outra patologia, como citada, é a hipertensão. A pressão alta no corpo causa uma retinopatia hipertensiva. Essa retinopatia hipertensiva pela pressão causa lesão dos vasos, causa o derrame que os pacientes citam, o derrame dentro dos olhos, que muitas vezes leva realmente à cegueira e necessidade de tratamento cirúrgico, muitas vezes, ou até tratamentos clínicos com essas drogas que tiram a inflamação e melhoram a visão. Agora, é interessante também a gente colocar que a retina, ele é um órgão que o desenvolvimento se dá nos últimos meses. Por isso nós temos no recém-nascido, o recém-nascido prematuro, sim, nós temos uma patologia que é a retinopatia da prematuridade. Então o recém-nascido, ele tem realmente que ser visto por um oftalmologista. Quando nasce não há termo. O termo que nós usamos é quando nasce no momento
correto. Sim. Então, quando ele é considerado um prematuro, parto prematuro, tem que ser averiguado. Então, a retina faz parte. E no outro extremo, nós temos as doenças da idade, que hoje é uma das maiores, se não a maior causa de cegueira em países europeus, porque a população está envelhecendo, que são as doenças degenerativas. Então, as doenças do fundo do olho, de uma região que é a região mais nobre da nossa retina, que é o centro dela, que se chama mácula. Existe uma doença que se chama degeneração macular relacionada à idade, que realmente é uma doença que tem que ter os cuidados. Ou seja, todos acima de 50, 60 anos principalmente, precisam passar por uma avaliação de fundo de olho, onde, se detectado alguns sinais, ele é encaminhado para o especialista, o retinólogo, para iniciar um tratamento e, como o próprio nome diz, é degenerativo. Então não é uma doença que tem cura, é uma doença que tem controle, e quanto antes, melhor. Essa doença degenerativa da retina, ela acompanha mais ou menos a questão da degeneração simultânea de outros órgãos, né? Embora talvez ela não estivesse ligada ou não esteja ligada diretamente a essas outras degenerações, mas por conta da própria idade do indivíduo, parece haver-se um paralelo entre a degeneração da retina e a degeneração de outros órgãos, né, que fazem parte do ser vivo, que está ali com a sua idade avançada. Esse pensamento é um pensamento lógico? Sim, a senilidade, a idade, o envelhecimento, ele exige os cuidados. Nós temos que pensar em qualidade de vida, e a visão é um dos, se não o principal, ou um dos principais órgãos de comunicação do ser com o ambiente. Então, realmente, a doença, ela pode ser inevitável, porque ela está relacionada ao envelhecimento. Porém, o controle dela e o cuidado torna a qualidade de vida do indivíduo muito melhor. E existe tratamento, isso que é o importante. Então, não é uma degeneração aonde você simplesmente vai perder toda a sua visão. Você consegue controlar isso e desacelerar essa perda. Ok. Nós ainda não mostramos nem esclarecemos para o nosso telespectador o porquê que nós estamos falando de retinopatias e banco de olhos, aqui representado pelo seu presidente, o companheiro Irineu Sestre. No próximo bloco, a proposta é a gente estar tratando dessa ampliação das ações do banco de olhos voltadas para o diagnóstico e o tratamento das retinopatias. Pode ser? Claro. Para você que está em casa, nos aguarde mais um instante. Obrigado pela sua fidelidade de audiência e voltaremos em seguida. Até já. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade. Apoio Velocity, especializada em velocímetros, tacógrafos, taxímetros, instrumentos automotivos e rastreamento.